ter a satisfação de conversar com Moisés Santana. Ele é baterista e ele vai falar sobre a carreira e sobre um livro que conta a jornada de superação e transformação. E aí, meu velho? Cadu, como é que você tá? Bom demais? Deixa o rock, filho! E aí, bom demais? Cadu, queria começar agradecendo você pelo espaço, o pessoal da Rede Mais por esse espaço sensacional. É muito bom estar aqui. Meu amigo, você é baterista, você mora atualmente lá em Pouso Alegre. Isso, Pouso Alegre. E você trabalha com bateria há quantos anos, irmão? Olha, eu comecei a dar aula de bateria com 17 para 18 anos de idade, mas eu toco bateria desde os 7. Comecei a tocar com 7 anos, com 12 anos de idade, morei em várias cidades diferentes, morei em Campos do Jordão, comecei a tocar em orquestra e a partir daí eu comecei a ver a bateria de uma forma diferente, inclusive a querer viver de música, né? Eu sempre falo que 12 anos de idade foi minha idade-chave, onde eu estipulei os maiores sonhos da minha vida, inclusive viver de música. E desde então nunca parei, sempre tive aquele objetivo de viver de música. Só que como a gente sabe, você precisa ter estratégia. Então vivi muitas coisas, inclusive nesse meu livro eu falo um pouco sobre tudo isso, né? Como eu falo a importância de você não apenas sonhar algo, você planejar. Eu sempre falo que um sonho sem dedicação diária e sem planejamento ele é ilusão, não é sonho. Então foi isso que eu fiz a minha vida inteira. Planejei para chegar onde eu vivo hoje. Hoje eu sou baterista profissional, apoiado por várias marcas, mundialmente conhecidas inclusive, algumas delas. E trabalho com produção musical também, tem um estúdio em Pouso Alegre, onde a gente tem, além da parte de produção musical, tem escola de bateria, e meu foco acabou sendo as aulas de bateria, né? Eu brinco assim, que eu era uma criança sonhadora que queria viver de música. Hoje eu ajudo outras pessoas que sonham também em tocar o instrumento, viver de música, a viverem de música através da escola. É basicamente isso. Isso que é legal, né, velho? Aqui a gente recebe políticos, a gente recebe de tudo um pouco, de todas as áreas. E eu falo sobre a questão da importância da música desde a infância para a criança, para o desenvolvimento de raciocínio. No caso da bateria, coordenação motora, porque se você não tiver coordenação ali, não vai, né? Sim, exatamente. A bateria é um instrumento que você precisa trabalhar, você trabalha muito a questão de percepção e a questão de independência. Eu sempre falo que quando você se desenvolve a independência para tocar um instrumento como a bateria, você consegue melhorar tudo, consegue melhorar a sua coordenação motora para todas as outras atividades. Porque você meio que desbloqueia a cabeça, né? Quanto mais fundo você vai no estudo de independência, para conseguir tocar melhor o instrumento, você consegue atingir um nível elevado realmente de coordenação motora e isso ajuda você em outras atividades. E qualquer um pode tocar bateria, velho? Qualquer um. Porque eu já tentei começar a tocar, eu tenho amigos que são bateristas profissionais lá da minha cidade natal e não vai. Comigo, que eu sou muito... Eu acho que é por causa da ansiedade eu não consigo terminar. Então, o que acontece é o quê? Cada pessoa é uma pessoa. Eu sempre falo que na escola de bateria lá tem uma política. Independente de toda a metodologia, ela não é uma metodologia engessada. A gente precisa trabalhar duas coisas. Primeiro, uma metodologia que funcione, né? Uma didática que funcione para o aluno conseguir aprender. E outra, trabalhar focado no objetivo do aluno. O aluno tem um objetivo. Se a gente não tiver uma metodologia focada no seu objetivo, como é que você vai aprender? Você não vai ter estímulo nenhum para isso. Entendi, tipo, eu quero tocar sertanejo universitário. Exatamente, você tem que aprender a teoria, tem que aprender uma série de coisas que fazem parte da metodologia, mas a gente precisa adaptar isso e trazer para a sua realidade para ter um incentivo. Eu acho que o estímulo vem a partir do momento que faz sentido para você estudar alguma coisa. Se não faz sentido para você estudar alguma técnica ou alguma coisa para tocar bateria, você não vai ter um porquê aprender aquele instrumento. Então, quando a gente consegue fazer a ligação desses pontos, de um propósito pelo que você está estudando e uma metodologia que funcione, aí dificilmente dá errado. Cara, isso é legal de falar e de ouvir também, porque quando a gente se dedica a algo, é muito bonito quando a gente está ali com a disciplina, com dedicação, o que vem depois é muito lindo, né? Exatamente. No seu caso, você lançou esse livro já, né? O teu livro? Sim, na verdade o livro tá no pré-lançamento e ele vai ser lançado oficialmente. É uma história bem engraçada, inclusive, mas ele vai ser lançado oficialmente em Nagoya, no Japão. Você vai lançar ele primeiro no Japão? No Japão. Não, mas peraí, vamos voltar então. Eu dei um salto grande aqui. Então vamos voltar aqui. Retrocede aqui, rebobina a fita aqui. Os mais velhos vão lembrar o que é rebobinar a fita. Eu lembro O que é então, por que antes de lançar aqui você está lançando em Nagoya? Na verdade é o seguinte, eu escrevi esse livro, eu escrevi ele na pandemia,
Era algo que eu queria fazer há muito tempo, porque eu passei por muita dificuldade. Eu vim de uma família com muita dificuldade. Meus pais, eles são nordestinos que vieram para São Paulo, por isso que eu nasci em Cubatão, porque eles vieram para Cubatão porque lá tinha trabalho, né? E onde eles moravam... fábrica lá, né? Exatamente, no Nordeste não tinha. Minha mãe é descendente direto de africanos escravizados, como eu gosto de falar, porque ninguém nasce escravo, né? Então eles eram escravizados. Então assim, eu vim de uma realidade onde sonhar era meio que proibido. Você tinha que sobreviver e ponto. Só que eu enfrentei muitas dificuldades e uma coisa que eu sempre fiz é lutar contra aquele lugar que parecia que eu estava predestinado a ficar. Sabe, parece que eu tenho certeza que muita gente está assistindo aqui agora pode parar e pensar assim, pô, eu tinha tantos sonhos, eu queria tanta coisa, mas parece que teve um momento na minha vida que eu tive que entre aspas, crescer e falar, não, isso não é pra mim, eu tenho que viver essa vida mais ou menos aqui porque é o que a vida tem pra mim. E eu não aceitava isso, de forma nenhuma. Eu falava, não, eu tenho sonho, eu tenho objetivo, eu preciso alcançar isso. E eu lutei muito pra conseguir. Então, nesse processo, eu aprendi muito, eu bati muita cabeça, eu sofri muita coisa assim que, de repente, outras pessoas podem estar sofrendo hoje. Então, por que eu queria escrever esse livro? Porque eu sei que tem muita gente que hoje não vai atrás do que acredita, não vai atrás do seu sonho, porque o meio não ajuda, porque as pessoas ao redor não dão esse incentivo para elas, mas eu sei que é possível se você realmente tirar essa força de dentro de si, né? Então o livro tem muito disso. Então eu comecei a escrever esse livro na pandemia. E aí depois eu fui fazer a minha esposa ficou sabendo de um evento que estava tendo em São Paulo que eu tinha a chance de apresentar esse livro, né, como um projeto. E eu fui lá e fiz uma palestra apresentando esse livro. E lá tinha o empresário faz um dos maiores eventos de empreendedorismo do Japão. Ele adorou a palestra e me convidou para fazer o fechamento desse evento que vai rolar no Japão, dias 4 e 5 de novembro. Oi? Foi essa? Não, essa aí foi outra palestra que veio em decorrência desse evento que eu fui em São Paulo. Isso aí foi um evento da ACI, que é uma empresa... Pouso Alegre, Associação Comercial? Não. Essa aí, a ACI, é uma empresa que trabalha com desenvolvimento de pessoas e, inclusive, é uma empresa reconhecida pela ONU. A dona dessa empresa é a Rebeca Toyama. E ela que me convidou para fazer uma palestra também nesse evento, para também fazer o fechamento desse evento que aconteceu em março. E, se não me engano, foi em março de... A CI é que é de estágio, não é? Não. Então eu tô confundindo é outra empresa, mas vamos lá. Enfim. Mas eu sei que ela me convidou e eu também fiz o fechamento dessa palestra. Então, assim, desde que eu apresentei o projeto do livro em São Paulo, muitas outras coisas surgiram. E aí eu já estava convidado para ir para o Japão, e só que nessa palestra que eu fiz em São Paulo, que abriu essa porta para ir para o Japão, inclusive várias outras portas, como essa palestra que vocês viram aí, tinha o dono da editora Literária, que é o Maurício Sita. O senhor Maurício Sita, super reconhecido, super conhecido no meio também do literário. E ele me falou assim, eu quero ver seu livro, quero muito ver seu livro. Eu apresentei o livro para ele, ele adorou o livro, a gente preencheu e assinei um contrato de 4 anos com a editora Literária. Oh, que massa. E aí ele falou assim, Moisés, a editora Literária tem distribuição no Japão, Estados Unidos, Europa e Brasil. Vamos fazer o lançamento lá no Japão. Você topa? Eu falei, topo. Eu já estava convidado para fazer a palestra, então a gente já só aproveitou. juntou. Então é isso, a gente tô na pré-venda, inclusive quem quiser conferir o livro, tem na Amazon, enfim, se colocar o Garoto que Vendia Sonhos no Google, já vai aparecer em vários sites aí para disponível pro pessoal. Isso é legal, cara, porque pelo que eu tava vendo lá do teu site, das tuas coisas lá, você fala bastante sobre essa questão do seu início, da sua infância lá. Campos do Jordão te marcou muito, não foi? Bastante. Como é que foi? Porque a idade que eu morei com 12 anos de idade foi o ano que eu estive em Campos do Jordão. Eu fiquei lá dos 11 aos 13, na verdade. E aconteceu uma coisa comigo em Campos do Jordão que eu acho que foi o que me fez entender como é que a vida funciona. Com 12 anos eu queria muito ter um skate e minha família nunca teve condição de comprar isso. E eu via os meninos andando de skate e eu falei pro meu pai, pai, o senhor não me ajuda, eu queria muito um skate, você não me compra um skate pra mim? E meu pai, obviamente, indignado, falou, não, filho, que isso, comprar um skate? Acho que a gente tem dinheiro de sobra? Mas ele falou um negócio que mudou a minha vida. Ele falou assim, mas se você quiser mesmo esse skate, a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer sonho caseiro pra vender e você vende. Aí eu te pago e você compra o seu skate, o que você acha? Eu falei, bora, demorou. E eu topei. E a partir daí, o que acontece? A gente começou a vender sonho, eu fiquei quase 3 anos vendendo sonho e comprei o skate, comprei várias outras coisas. E nesse processo eu aprendi a vender. Eu sempre falo que meu pai me ensinou a vender muito cedo. Eu aprendi a entender o consumidor, eu aprendi a saber quando que era a hora certa de chegar, pegar um pouco de feeling das pessoas e isso me ajudou muito na vida. É tanto que eu falo assim, se eu fosse fazer uma palestra para todos os jovens que estão saindo do ensino médio hoje, eu não diria assim, vá em busca dos seus sonhos. Eu diria assim, olha,
Primeiro. Depende dos sonhos. Se tiver na padaria, é mais fácil de achar. É verdade. Você tá vendendo sonhos. Verdade. Não, então, o engraçado é que o nome do livro é O Garoto que Vendia Sonhos e o sentido é ambíguo. Eu sempre falo, porque tem a história dos sonhos de verdade e lá na frente, no desfecho do livro, eu volto a vender sonhos através da música, com os alunos que eu tenho, com o projeto que eu tenho, com a escola de bateria que eu tenho. E então, assim, eu sempre falo que eu não diria para as pessoas assim, sigam seus sonhos. Eu falaria assim, primeiro, encontre uma paixão, conecte um propósito a essa paixão e depois aprenda a vender. Porque vender é o mais importante de tudo isso, porque você pode ter um propósito super lindo, você pode saber, enfim, ter um projeto sensacional na gaveta. Se você não souber apresentar para as pessoas, o mundo nunca vai saber do que você é capaz, né? Exatamente. Então eu sinto que meu pai me ensinou o princípio de tudo, saber vender. Obviamente, tinha valores éticos no meio, tinha muita coisa que ele deixou claro para mim que era super importante, mas eram valores que já estavam meio que implícitos em tudo isso, ou enfim, intrínsecos, né, em tudo isso. Mas o mais importante para mim foi isso, ele me ensinar que eu precisaria saber vender aquilo que eu tinha de valor. E a partir daí as coisas foram ficando mais simples de conseguir. E eu acredito que durante essa jornada tua, até chegar na batera, Sim. Você deve ter capengado aí, né, cavucado, deve ter passado poucas e boas, né? Bastante. Quais foram os maiores obstáculos que você encontrou ao longo do caminho até se tornar um baterista e o que você aprendeu com essa jornada? Olha, o maior obstáculo que eu encontrei foi viver no meio onde ninguém incentivava eu a seguir, a ser diferente. Todas as pessoas elas estavam ali numa zona de mediocridade, vamos dizer assim, e eles faziam eu crer de verdade, eu ali na minha faixa dos meus 17, 18 anos, que aquilo é o que a vida tinha pra mim, e não tinha mais nada além disso. Nessa época eu trabalhava, sempre trabalhei, com 7 anos de idade trabalhava como servente com meu pai, 12 anos vendia sonho, vendi dos 12 até quase os 15 anos. 15 anos eu registrei na minha primeira empresa, nunca mais parei de trabalhar. Só parei de trabalhar em empresa quando eu montei meu próprio negócio, e a partir daí foi outro caminho que eu escolhi que me trouxe até aqui. Mas eu acho que a maior dificuldade que eu tive foi essa, a descrença das pessoas e conseguir criar dentro de mim a força que me fizesse seguir adiante e saber que eu poderia ser diferente daquele meio que eu estava. Isso foi a maior dificuldade que eu enfrentei. Eu estava vivendo uma realidade, Cadu, onde eu trabalhava numa empresa, eu até contei isso no podcast que eu participei recentemente, que eu entrei na empresa com 15 anos de idade e não poderia estar naquela empresa com 15 anos. Quando o fiscal entrava, eu corria escondido dentro do galinheiro com mais outras pessoas que tinham de menor lá. Caramba. A gente ficava escondido dentro do galinheiro para o fiscal passar, depois que o fiscal passava, a gente voltava a trabalhar. Você precisava trabalhar. Eu precisava trabalhar, não podia perder aquele emprego. E eu me sentia super errado. Um patrão super rude, sem educação, obrigava a gente a trabalhar, fazer hora extra, era terrível. Mas assim, era a realidade que eu vivia. Então, para sair disso foi o mais difícil. Sair disso e entender que o mundo era muito mais que aquilo foi o maior desafio. Por isso que eu escrevi o livro. Porque eu sei que tem gente que está aí do outro lado, que está passando por isso. Está naquela vida e fala, cara, eu acho que a vida é só isso. Não tem como passar disso, mas aí que tá. E essa é a barreira mais forte que existe. Se você é um cara que vive um sonho que você teve, você sabe que é difícil ultrapassar essa primeira barreira. Então, acho que... Levei 15 anos só para chegar onde que eu tô. Viu só? E as pessoas acham às vezes que foi por acaso, né? Acha que por acaso, acha que foi de uma hora para outra. Exatamente isso. É engraçado isso, né? Eu me uso muito, quem sabe, vou escrever um livro também. Eu me uso Incentivo muito como total. exemplo para algumas pessoas que às vezes estão desanimadas e tal. Eu fiquei 15 anos lutando por esse espaço, e eu tenho uma gratidão eterna pelo Luiz, o Tardelli e todo mundo da Rede Mais que me colocou nesse lugar onde eu posso ajudar as pessoas. Que legal. Porque o programa Fala Minas nada mais é, e eu falo isso como algo divino mesmo, como se Deus tivesse me colocado aqui. Porque o tanto de gente que eu recebo de mensagem, que às vezes não tinha ideia sobre alguma doença ou sobre alguma situação envolvendo um advogado que não tinha recurso para pagar esse advogado e teve aqui no Fala Minas uma possibilidade de nortear, de dar um norte, poxa, isso para mim é sagrado demais. E eu acredito que para você, com essas crianças que você dá aula, também deve ser algo do tipo, Sim, com né? certeza. É exatamente esse o ponto, Cadu, o propósito. Você claramente mostra que você tem um propósito no que você faz aqui hoje. E é o que eu tenho na minha vida também. Eu tenho um propósito. Eu quero ajudar as outras pessoas, a melhorar a vida das outras pessoas através do meu trabalho. Seja dando aula de bateria, seja fazendo algum evento com algum batera famoso, que eu sempre faço no meu estúdio, ou seja, realizando o sonho de uma pessoa que quer gravar uma música, ele vê pela primeira vez aquela música criando forma, não importa como, ou seja através das palestras, que hoje eu faço palestras, seja através do livro.
transformar a vida das pessoas, mudar a vida das pessoas para melhor de alguma forma, é o propósito que me move. E isso que é legal, a vida não fica vazia, né? Quando você tem um propósito, tudo faz sentido. Você acorda, mas você está doente, você está ruim, você está com um problema para resolver, mas você fala, não, eu vou lá porque tem um propósito muito maior nisso. Eu tenho certeza disso, cara. E esse Expo Prêmio 2023 aí vai rolar ainda, né? Vai ser dia 4 a 5 de novembro. Qual é a expectativa para esse evento? Muito alta, viu? Muito alta. Eu nunca fui nunca saí do país para tão longe assim. E eu até tava brincando com minha esposa, falando, eu vou mais longe que um brasileiro pode ir. Isso é muito legal. Do outro lado do mundo. Isso é muito bacana. E saindo da perspectiva que eu vivi e do meio que eu tava, é muito surreal pensar isso. E vou lá para as pessoas me ouvirem. Uma coisa que eu sempre gostei, eu sempre toquei, mas uma coisa que me incomodava bastante era eu não ter voz, sabe? Eu queria ter voz, eu tinha opinião forte, eu tinha coisas boas a dizer. Eu sempre estava ali na bateria tocando. Hoje eu tenho essa possibilidade de também falar, então é muito especial. E obviamente eu não vou só falar, eu vou falar, vou tocar também. Tem 3 shows marcados para fazer lá no Japão. Ah, que massa, velho. Então eu falo assim, músico onde chega e conhece outros músicos, daqui a pouco tá tocando. Então é mais ou menos isso. Vai rolar, vai ser muito legal, vai ser muito especial. Eu tenho certeza, e a questão do livro também, depois você me manda o link lá que eu vou querer, adquirir para conhecer um pouco. O Garoto que Vendia Sonhos. É isso aí. Pelos sonhos de quem você está lutando. Muito legal esse título. Lhe desejo todo o sucesso do mundo. Deixa suas redes sociais para quem quiser acompanhar. Eu já estou acompanhando lá, achei muito bacana seu trabalho, seus projetos e vou continuar acompanhando lá. Não, obrigado. Quem quiser me acompanhar, saber um pouquinho mais, olha, Moisés Santana, baterista. Inclusive, se você, como você falou no começo, Cadu, se estiver assistindo aí, olha, tira uma fotinho da tela, marca a gente lá, me marca, eu também vou ter prazer de te conhecer. E eu sempre falo o seguinte, se você estiver assistindo ou me ouvindo de algum lugar e puder fazer uma postagem no Instagram e me marcar, eu vou ficar feliz porque eu quero acompanhar a realização dos seus sonhos também, né? A gente está aqui para isso. A nossa alegria é ver as pessoas realmente usando o que a gente fala, o que a gente diz, como forma de motivação para alcançar o que elas sonham. Então é isso. Moisés Santana, baterista, e quem quiser também me chamar, enfim, vai entrar em contato via WhatsApp, é só colocar 35 99243 9269. Tive que dar uma pensadinha aqui, mas lembrei. Fica tranquilo, é isso aí. 35 9243 9269. Fechou, meu bom. Sucesso, Prazer. Deus Obrigado, abençoe. Viu? Valeu pelo Rebenta espaço. lá no Japão. Pode deixar. Nihongo, Brasílio desse. Muito obrigado você que assistiu esse corte até agora. Olha, já sabe o que fazer, né? Dá aquela força, é o like, é a curtida, é o comentário, é o compartilhamento, faz de tudo um pouco, que aí você incentiva a gente a continuar produzindo conteúdo pra vocês aqui também no YouTube e no Facebook. Valeu, gente! E ó, não se esqueça, siga a gente na Rede Mais HD, YouTube, Facebook e o Instagram. Valeu!